muito obrigado por assistir a mais essa aula do canal. Antes de começar, gostaria de mais uma vez pedir a você que desse o seu gostei lá no YouTube e que também divulgasse esse canal para os seus amigos, nas suas redes sociais, porque isso me ajuda nas visualizações dos vídeos que eu posto aqui. E assim, melhorando essas estatísticas de visualização lá no YouTube, eu consigo produzir mais material gratuitamente para você aqui no canal. Então não deixe de ajudar a continuidade desse trabalho. Muito bem, nessa aula eu quero falar sobre um assunto muito importante para se entender a estratégia que organizações e empresas adotam onde quer que elas atuem. É o conceito de valor. Valor está intimamente associado à estratégia de uma empresa. Isso ocorre porque, via de regra, as estratégias são adotadas com o intuito de permitir que a empresa capture valor no mercado. Mas quando você fala em valor, muitas pessoas têm grande dificuldade de definir com precisão esse termo. Algumas delas, mais afeitas à área financeira, por exemplo, vão achar que valor é sinônimo daquelas métricas tradicionais e até contemporâneas de cálculo. O ROIC, o ROA, o ROI, o EBITDA. Bom, valor é também isso, mas não é só isso. Essas métricas, na verdade, elas refletem um raciocínio que está por trás. E aí, muitas pessoas, mesmo profissionais experientes no mercado, não têm clareza, muitas vezes, desta lógica que está por trás dessas métricas. E é sobre essa lógica que eu falarei aqui nesta aula. Para começar, vamos ver dois exemplos que aconteceram no ano de 2017. O primeiro caso ocorreu com o próprio Google, dono, inclusive, do YouTube. Muito bem, conforme muita gente acompanhou, em 2017 houve uma polêmica envolvendo o Google. Um dos engenheiros ali estava num ambiente interno, na intranet do Google, que tem um espaço que é reservado para que os funcionários da empresa possam discutir vários temas e, teoricamente, no discurso do Google, esse é um espaço no qual esses funcionários têm até mesmo liberdade para criticar a direção da empresa, as decisões da direção da empresa. Pois bem, esse engenheiro do Google estava nesse ambiente interno e ali surgiu uma discussão e ele pegou algumas estatísticas e colocou um comentário lá nesse ambiente interno dizendo que as políticas de diversidade do Google não seriam suficientes para acabar com todas as diferenças que existem ali entre os funcionários. Especificamente, esse funcionário argumentou que, por mais que o Google adotasse estratégias pró-diversidade, pró-igualdade de sexos, ainda assim, homens e mulheres teriam perfis diferentes, porque há outros fatores que não são controlados por essas políticas de diversidade e de igualdade e que ainda assim conseguem determinar diferenças entre homens e mulheres. Essa foi a tese desse engenheiro do Google ali naquela rede interna. Bom, alguém deve ter lido aquilo ali, não deve ter gostado, talvez motivado por aquelas necessidades politicamente corretas, tão comuns no mundo hoje, e vazou esse artiguinho, esse estudinho que esse engenheiro tinha feito, vazou aquilo ali para fora do ambiente interno do Google. E aí a coisa tomou uma dimensão muito grande, porque caiu nas redes sociais e gerou uma polêmica danada, muita gente dizendo que esse engenheiro era misógino, era machista, era preconceituoso, aqueles xingamentos tradicionais hoje que as pessoas só sabem falar essas coisas, né? Bom, na verdade o engenheiro não tinha dito nada demais. Quem leu o estudo dele, e esse foi o meu caso, eu tive o cuidado de ir lá e ver o que ele efetivamente tinha escrito, vê que é um estudo fraco, algumas estatísticas muito elementares, não era nada assim que tem lá uma grande sustentação acadêmica, mas é uma tese pertinente e que mereceria uma discussão menos apaixonada. Bom, o que a direção do Google fez no caso desse engenheiro? O Google poderia ter tratado isso de uma forma mais tranquila, deixado a poeira baixar e tomado alguma medida interna ali. Mas o que aconteceu? O CEO do Google, que estava de férias,
ante a polêmica suscitada nas redes sociais, voltou correndo das férias e demitiu o engenheiro, alegando que aquelas opiniões que ele tinha emitido contrariam a política pró-diversidade do Google, a política politicamente correta que o Google adota, e que por isso aquele engenheiro não teria condições de continuar trabalhando no Google. Bom, e aí veio uma outra polêmica. Muita gente criticando o Google porque oficialmente a empresa apoia a diversidade, apoia a liberdade de pensamento e, no caso do engenheiro, simplesmente porque ele discordou dessa linha politicamente correta do Google, ele foi demitido. Então, isso daí causou uma outra polêmica. O que o Google tem a ver com a nossa discussão de valor? Na verdade, nesse episódio, o Google deixou de capturar valor. Por quê? Ele acabou tomando uma decisão desastrosa. Ao demitir aquele engenheiro, o Google colocou em xeque a sua própria reputação de empresa que apoia a diversidade, que apoia a liberdade de pensamento. E esse é um discurso muito forte no Google. A direção do Google, de modo geral, vai muito nessa linha politicamente correta, e esse politicamente correto se confunde com a imagem do próprio Google. Nesse caso ocorrido com o engenheiro, ao demiti-lo, o CEO do Google demonstrou que, olha, o Google é politicamente correto, e essa diversidade, essa liberdade de expressão tem um limite, que é o próprio politicamente correto, definido pela empresa. Então você tem toda a liberdade de pensar o que você quiser, desde que isso esteja de acordo com a política pró-diversidade, pró-politicamente correta adotada na empresa. Ao fazer isso, então, o Google mostrou que essa ideia de que ele é uma empresa livre, uma empresa onde as ideias fluem, onde as pessoas têm liberdade, na verdade isso é muito mais do que discurso do que prática. Um outro problema ocorrido no Google, que o fez capturar menos valor do que ele poderia, é que ao demitir aquele engenheiro, ele sinalizou para os stakeholders que entre o politicamente correto e a entrega de riqueza para esses stakeholders, o Google tende a optar pelo politicamente correto. Imagine a cabeça de um acionista do Google. Ele investe na empresa e vê um episódio desse, acende uma luz amarela na cabeça dele. Então quer dizer que quando o Google tiver que tomar uma decisão entre o politicamente correto, que ele gosta de associar a sua imagem, e a criação de riqueza, para mim, que sou acionista, o Google vai optar pelo politicamente correto. Então, será que vale a pena eu investir ainda mais no Google, apesar dos ótimos retornos financeiros que o Google dá? Percebe como isso cria uma dúvida na cabeça da pessoa? Então, esse é um primeiro episódio em que o Google acabou deixando de capturar o tanto de valor que ele poderia capturar, simplesmente porque ele fez uma opção de lealdade à sua política politicamente correta, ao invés de ser mais racional e lidar com esse episódio de uma forma que estivesse mais focada nos seus acionistas e nos seus stakeholders. Bem, um segundo caso que nós podemos ver foi muito polêmico também agora no segundo semestre de 2017 e ocorreu na imprensa brasileira. Um jornalista fez um comentário a respeito do dia da independência da Polônia. 60 mil poloneses foram para as ruas de Varsóvia para comemorar sua independência. E esse jornalista publicou na sua rede social o seguinte comentário: cerca de 60 mil pessoas participaram de manifestação nazista na Polônia, defendendo uma Europa apenas para os brancos. Veja bem, esse jornalista pegou uma manifestação do povo polonês comemorando a sua independência e disse que ali naquela praça, e tinha realmente mais ou menos 60 mil pessoas ali, as pessoas que estavam ali, ao invés de comemorar a independência da Polônia, era uma manifestação nazista. Veja bem, você pode imaginar o que isso significa para um polonês ser acusado de nazismo? Você já estudou a história da Segunda Guerra Mundial? Você viu o que os nazistas fizeram dentro da Polônia? O que os nazistas fizeram com os poloneses?
Os nazistas criaram campos de concentração dentro da Polônia e mataram milhares de poloneses nesses campos de concentração. É uma coisa muito séria você chamar um polonês de nazista. Foi o que esse jornalista brasileiro fez. Disse que ali não havia ninguém comemorando a independência da Polônia. Era um bando de nazistas ali falando de supremacia branca, de morte aos judeus, morte aos negros, morte aos gays e coisas desse tipo. Bom, esse comentário desse jornalista suscitou uma resposta da consuleza polonesa no Brasil. E aí eu reproduzo o post que ela fez, inclusive com os erros de português. Muito obrigada, já estamos reagindo. Mas o senhor jornalista bloqueou o meu acesso para o Twitter dele. Preciso de ajuda de todos para agir contra as palavras dele e não posso fazer isso sozinho. Quer dizer, a consuleza da Polônia rebateu o comentário do jornalista. Esse jornalista, ao invés de se desculpar e dizer, olha, realmente eu publiquei uma coisa, mas eu não apurei os fatos, porque ele não apurou, ele fez o quê? Bloqueou a consuleza na sua rede social. Bom, a coisa cresceu ainda mais. O Ministério de Relações Exteriores da Polônia soltou uma nota dizendo que repudia qualquer tipo de manifestação nazista na Polônia por causa da sua história e tudo mais. Por que isso? Porque naquele meio dos 60 mil poloneses que estavam ali comemorando a independência, havia uns grupelhos de neonazistas ali, misturados no meio da população, mas que de forma alguma representavam a população polonesa naquela situação. E por isso, esse jornalista brasileiro foi lá e chamou todo mundo que estava ali de nazista. Quer dizer, é um erro de apuração de fatos, é um jornalismo baseado em notícias falsas, aquela coisa toda. Então foi uma irresponsabilidade desse jornalista brasileiro fazer isso, ele divulgou uma notícia falsa. Pior, depois se descobriu que o que ele fez foi reproduzir um post de um jornalista americano que falou a mesma coisa, mas esse jornalista americano, ante a repercussão negativa do que ele tinha postado, ele se desculpou e apagou essa postagem, reconhecendo que ele tinha postado um negócio que não tinha base, ele não tinha apurado os fatos. Mas o jornalista brasileiro, ao invés de fazer isso, manteve a sua posição. Aliás, ante os protestos do governo da Polônia, esse jornalista brasileiro começou a postar um monte de notícias que não tinham nada a ver com o que ele divulgou originalmente, dizendo que o governo da Polônia estava preocupado com o avanço do neonazismo, aquela coisa toda. Mas não era isso que estava em discussão. O fato é, esse jornalista brasileiro chamou a população polonesa que comemorava o dia da sua independência de nazistas. Então isso é que foi grave, uma notícia falsa. Bom, e o que isso tem a ver com discussão de valor? Bom, esse jornalista brasileiro, ele é vinculado a um canal de notícias conhecido aqui no Brasil, que é a Globo News. E qual é o principal ativo da Globo News? Informação. E essa informação precisa ter credibilidade. Quando um funcionário ou um prestador de serviço da Globo News, muitas vezes esses jornalistas são só PJados, né? São pessoas jurídicas prestando serviço à Globo News, quando esses profissionais postam uma notícia falsa, como foi o caso desse jornalista brasileiro, isso compromete a credibilidade de uma empresa jornalística como a Globo News. Consequentemente, a Globo News deixa de capturar valor. Por quê? Uma pessoa vê isso, uma situação dessa e fala, puxa vida, os jornalistas da Globo News mentem. Então eu vou parar de assistir Globo News e vou assistir outra coisa. Eu vou parar de assistir televisão, informação da televisão, e vou acompanhar só por aquelas redes sociais, com as pessoas que eu quero seguir ou com as empresas que eu efetivamente quero seguir. Então isso é muito ruim para empresas que lidam com informação, como a Globo News. Perceba que tanto no caso 1 do Google, quanto nesse caso 2 desse jornalista brasileiro que postou uma notícia falsa, as empresas foram prejudicadas em termos de captura de valor. Então nós temos que entender agora o que é valor. Essa é a grande questão. E para entender isso, vamos usar um exemplo muito simples. Primeiro, suponha que nós tenhamos um mercado em que há apenas uma empresa e um consumidor. E nesse mercado,
a compra e a venda são obrigatórias, ou seja, a empresa é obrigada a vender e o consumidor é obrigado a comprar. Não pode haver uma coisa do tipo, o consumidor não compra ou a empresa decide não vender. Não, a transação tem que ocorrer. Essa é uma hipótese desse modelo. Então nós temos aí uma empresa representada aí por essa figura em azul e o consumidor. Agora, vamos supor que essa empresa oferta uma unidade de um determinado produto a um custo zero, que eu chamei aí de C igual a zero. Por outro lado, o consumidor está disposto a comprar esse produto, essa única unidade do produto que a empresa vende, por um preço máximo de R$1. Veja, essa é uma situação no qual esse consumidor está disposto a pagar, no máximo, R$1 por essa única unidade de produto vendida por essa empresa. Então, essa é a situação base desse meu primeiro exemplo para você entender o que é valor. Bom, então esse valor máximo aceito pelo consumidor é chamado de propensão a pagar. Em inglês, willingness to pay. Esse é um dos conceitos fundamentais para entender o que é valor. Então, todo consumidor tem uma propensão máxima a pagar por um determinado produto. É aquele valor máximo que aquele consumidor aceita a pagar por qualquer tipo de produto. Esse valor máximo, essa propensão a pagar, é fruto de um raciocínio de custo-benefício do consumidor. Ele avalia se aquele produto realmente vai satisfazer as necessidades que ele tem. Com base nessa avaliação, aquele produto satisfaz ou não a minha necessidade, ele define um valor máximo que ele pagaria para ter essa necessidade satisfeita. Então essa é a base para se entender a lógica da propensão a pagar, do willingness to pay, que daqui em diante eu estou chamando de WTP, abreviando o termo em inglês. Uma coisa importante que eu preciso falar com você é que o willingness to pay não é o mesmo que preço. Então veja, se o consumidor está disposto a pagar até R$1, isso não significa que o preço daquele produto vendido pela empresa será R$1. O preço pode ser igual ou menor do que a propensão a pagar. O preço só não vai poder ser maior do que essa propensão a pagar. Porque se ele for fixado num valor maior, então não vai haver a transação. Se o consumidor está disposto a pagar no máximo R$1 e a empresa resolve cobrar R$1,50 por aquela unidade do produto, a empresa simplesmente não conseguirá vender. Como nesse meu exemplo, a hipótese é que a venda e a compra são obrigatórias, a consequência dessa hipótese é que a empresa não poderá fixar seu preço acima da propensão a pagar desse único consumidor que existe nesse mercado hipotético com o qual estamos trabalhando. Muito bem, outro comentário aí importante. Dentro dessa situação, qual seria o valor criado? E aí nós entramos efetivamente no conceito de valor. Se eu tenho a propensão a pagar e se eu tenho o custo da empresa que está ofertando aquele produto no mercado, então eu já tenho condições de entender esse conceito de valor nesse mercado. Bom, por definição, o valor criado pelos agentes, aqui no caso a empresa e o consumidor, é a diferença entre a propensão a pagar e o custo da empresa. Formalmente, isso é valor. Bom, vamos entender isso daí matematicamente. O valor que aqui eu estou chamando de V vai ser igual a WTP, a propensão a pagar, menos o custo da empresa. Eu já sei que a WTP desse único consumidor é R$1. Subtraindo isso do custo zero da empresa, eu tenho que o valor criado neste mercado foi de R$1. O que significa esse valor criado? Matematicamente é o que está aparecendo aí para você na tela. Mas, e conceitualmente? Bom, o valor criado nesse mercado específico desse primeiro exemplo
pode ser entendido como a oportunidade total que esse mercado está oferecendo para os seus agentes. É aquela chance que o mercado oferece de tanto empresa quanto consumidores ganharem ali dentro daquele mercado. Nesse caso do exemplo, o mercado está oferecendo uma oportunidade equivalente a R$1. Então, tanto a empresa quanto o consumidor podem chegar ali e aproveitar dessa oportunidade que tem um valor máximo de R$1. Agora, quanto cada um vai pegar dessa oportunidade? Essa é a grande questão. Eu costumo comparar esse termo valor criado com uma festa de aniversário. Você é convidado para uma festa de aniversário. Quando você chega ali, o que está na mesa central do local da festa? O bolo. Aquele bolo já está montadinho ali. Ele está preparado. Só que, no início da festa, nenhum dos convidados ainda comeu do bolo. Mas os convidados que ali chegam já sabem que, olha, aquele bolo é a oportunidade que está sendo oferecida nessa festa. Eu, como convidado, pode ser que eu use algumas estratégias aqui e consiga comer o bolo sozinho. Ou eu vou ter que dividir com outros convidados e aí cada um vai pegar uma fatia desse bolo. Quem vai pegar a fatia maior? Quem vai ficar com a fatia menor? Quem vai ficar sem nenhuma fatia? Vai ficar sem comer bolo na festa. Essa é a analogia que podemos fazer com esse exemplo que nós estamos vendo aí. Então, esse valor criado, no caso aí de R$1, equivale ao bolo da festa. É a oportunidade que está sendo oferecida no mercado para as pessoas que participam, ou melhor dizendo, para os agentes que participam desse mercado, se apropriarem daquele bolo. Bem, então esse conceito é fundamental. E aí, já adiantei, a gente pode completar esse conceito com uma outra coisa. O valor criado nesse mercado foi de R$1, mas qual foi o benefício obtido pela empresa e pelo consumidor? Ou seja, qual é o tamanho da fatia desse valor criado cada agente tomou para si? É a fatia do bolo ali. Será que o consumidor vai pegar uma fatia maior do que a empresa? Será que a empresa vai pegar uma fatia maior do que o consumidor? Será que a empresa vai comer o bolo inteiro sozinho? Será que o consumidor vai comer o bolo inteiro sozinho? Essa é a grande questão que está por trás do conceito de valor criado. E a resposta a essa pergunta remete a outro conceito importantíssimo, que é o conceito de captura de valor e que nós veremos no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, não deixe de dar o seu gostei e de divulgar esse canal nas suas redes sociais. Até a próxima!